que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, que me amas, dá-me gole da vontade divina, a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo 43 do volume 4. Ardores do coração de Jesus pela glória da majestade divina e pelo bem das almas. O meu adorável Jesus continua a vir e esta manhã mal senti um desejo de lhe perguntar se me tinha perdoado os meus pecados. Por isso lhe disse: doce amor meu, quanto eu anseio ouvir da tua boca se me perdoastes os meus tantos pecados. E Jesus aproximou-se do meu ouvido e com o seu olhar parecia que perscrutava todo o meu interior e disse-me: tudo está perdoado e eu perdoo-te. Não te resta outra coisa senão alguns defeitos cometidos inadvertidamente por você, e eu também perdoo. Depois disto, parecia que Jesus se punha atrás de mim e me tocava os rins com sua mão e os fortificava. Quem pode dizer o que sentia com aquele toque? Somente sei dizer que senti um fogo refrigerante, uma pureza unida a uma força. Depois que me tocou os rins, lhe pedi que fizesse o mesmo ao coração, e Jesus, para me agradar, condescendeu, e depois me parecia como se Jesus bendito tivesse cansado por minha causa, e eu lhe disse: doce vida minha, estás cansado por minha causa, não é verdade? E ele: sim, pelo menos seja grata pelas graças que eu estou te dando, porque a gratidão é a chave para poder abrir com prazer os tesouros que Deus contém. Mas deves saber que isto que eu fiz te servirá para te preservar da corrupção, para te corroborar e para dispor tua alma e o teu corpo à glória eterna. Depois disso, parecia que me transportasse de mim mesma e me fazia ver a multidão das nações, e o bem que podiam fazer e não fazem, e, portanto, a glória que Deus deve receber e não recebe. E Jesus, todo aflito, acrescentou: amada minha, o meu coração arde pela honra da minha glória e pelo bem das almas. Por todo o bem que omitem, tantos vazios recebe minha glória. E suas almas, embora não façam mal, mas não fazendo o bem que poderiam fazer, são como aquelas salas vazias, que, embora sejam belas, não há nada para admirar que atrai o olhar. E, portanto, nenhuma glória recebe o dono. E se fazem um bem e outro o omitem, são como aquelas salas todas despovoadas, em que apenas algum objeto se descobre sem nenhuma ordem. Amada minha, entre a tomar parte destas penas, dos ardores que o meu coração sente pela glória da majestade divina e pelo bem das almas. Trata de preencher estes vazios da minha glória, e poderás fazê-lo não deixando passar um momento da tua vida que não esteja ligado à minha. Isto é, em todas as tuas ações, seja oração, sofrimento, repouso ou trabalho, silêncio ou conversação, tristeza ou alegria, mesmo o alimento que tomas, em suma, tudo o que te possa acontecer, porás a intenção de me dar toda a glória, que em tais ações deveriam dar-me, e de suprir o bem que deveriam fazer e não fazem, tentando repetir a intenção por quanta glória não recebo e por quanto bem omitem. Se isso você fizer, você preencherá de alguma forma o vazio da glória que eu devo receber das criaturas, e o meu coração sentirá um refrigério ao meu ardor, e por este refrigério correrão rios de graça em proveito dos mortais, que lhes infundirão maior força para fazer o bem. Depois disto, encontrei-me em mim mesma. Então, é muito importante, né, o que a gente está vendo de Jesus, a possibilidade da gente também fazer essas reparações poderosas, né, que ele está ensinando que em todas as ações nós devemos buscar a glória de Deus para saciar o vazio dessa glória, né? E o bem das almas também vai ser consequência, muito importante. No outro trecho é 484, 5 de setembro de 1901. O verdadeiro amor suplanta tudo. Voltando o meu amável Jesus, sentia-me quase com medo de não corresponder às graças que o Senhor me faz. Tendo-me deixado impressas aquelas palavras que me disse antes, ao menos seja agradecida. E ele, vendo-me com este medo, disse-me: minha filha, coragem, não temas, o amor suprirá por tudo. Além disso, havendo posto a vontade de verdadeiramente fazer o que eu quero, ainda que alguma vez faltes, eu suprirei por ti,
Por isso não temas, deve saber que o verdadeiro amor é engenhoso e o verdadeiro engenho chega a tudo. Muito mais quando na alma há um amor amante, um amor que se magoa pelas penas da pessoa amada como se fossem próprias, e um amor que chega a tomar sobre si, a sofrer o que deveria sofrer a pessoa que se ama. E o mais heróico, e se assemelha ao meu amor, sendo muito difícil encontrar quem põe a própria pele. Então, se em todo o teu coração não houver senão amor, se não me agradares de um modo, o farás de outro. Aliás, se estiveres na posse destes três amores, acontecerá a mim como aquele que, sendo injuriado, ofendido, com todo tipo de afrontas por todos, entre tantos há um que o ama. O compadece, lhe paga por todos, e aquele o que está fazendo, fixa o olhar na pessoa amada e, encontrando sua recompensa, esquece todos os ultrajes e dá favores e graças aos mesmos que o ultrajam. Então, o amor é que importa para Jesus, né? Por mais cuidado que ela tenha de fazer o que ele pediu, né, de agradecer, de estar sempre atenta, o que importa é amá-lo. E o amor vai suprir o que falta, né? Jesus vai fazer com que esse engenho do amor supra aquilo que a gente não consegue fazer. Então, nós devemos amar demais. E o amor, o sinal do amor é quando a gente fica triste, chateado com aquilo que fere o nosso amado. Né? Se o nosso amado não gosta de certa coisa, a gente também não gosta. Então, isso é um sinal do amor muito forte que nós sentimos por Jesus. Amém? Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo. E tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo do Livro do Céu, volume 4, capítulo 83, setembro 4 de 1901. Ardores do coração de Jesus pela glória da majestade divina e pelo bem das almas. O meu adorável Jesus continua a vir. E esta manhã mal o vi e senti um desejo de lhe perguntar se me tinha perdoado os meus pecados. Por isso lhe disse: Doce amor meu, quanto anseio ouvir de tua boca se me perdoastes os meus tantos pecados. E Jesus aproximou-se de meu ouvido e com seu olhar parecia que prescrutava todo o meu interior e disse-me: Tudo está perdoado e eu perdoo-te. Não te resta outra coisa senão alguns defeitos cometidos inadvertidamente por você. E eu também perdoo. E eu também perdoo-os. Então a Luísa estava ali naquele momento de achar-se pecadora e querer ser perdoada. E Jesus olhou tudo nela, viu que ela não tinha nada, só tinha alguns defeitos. Muito bom, né, para ela. Depois disto, parecia que Jesus se punha atrás de mim e me tocava os rins com a mão, os fortificava. Quem pode dizer o que sentia com aquele toque? Somente sei dizer que senti um fogo refrigerante, uma pureza unida a uma força. Depois que me tocou os rins, lhe pedi que fizesse o mesmo ao coração. E Jesus, para agradar-me, condescendeu, e depois me parecia como se Jesus bendito
estivesse cansado por minha causa. Ele disse: Doce vida minha, estás cansados por minha causa, não é verdade? Então aqui Jesus se pôs atrás dela e tocou os seus rins. E o que veio assim para mim? Que podia ser pecados inferiores, né? Algum pecado inferior que ele estava purificando a Luísa. Olha que lindo, que ele faça isso conosco também, né? Muitas pessoas precisam ser curadas dessa parte do corpo, né? Muitas, muitas, né? Eu amanheci pensando na Francina e a mãe, né? Interessante a filha corrigindo a mãe, né? Diferente que nós que corrigimos os filhos. E que Deus perdoe, né? Essa mãe. E cure, né? Com as mãos de Jesus nos rins. Cure ela, essa parte inferior dela. E ele, sim, pelo menos ser grata pelas graças que te estou dando, porque a gratidão é a chave para poder abrir com prazer os tesouros que Deus contém. Então, sermos gratos, agradecer por tudo, por todas as graças que o Senhor nos dá, né? Que para nós parece difícil muitas coisas, mas isso tudo é graça dele que está nos dando. Ele não deixa de nos cuidar um minuto sequer. Isso é o que eu mais sinto, né? E ele está nos agraciando sempre. E nós temos que lhe agradecer por tudo. Mas deve saber que isto que fiz te servirá para te preservar da corrupção, para te colaborar e para dispor tua alma e teu coração à glória eterna. Olha que lindo, né? Então, é, essas, isso que a gente faz, agradecer a tudo, vai nos servir para nos preservar da corrupção, né? E para nos dispor o nosso corpo à glória eterna. Agradecer tudo, Deus nos purifica, nos purifica. Tem muito que nos purificar, né? Ele já purificou, né? Eu sinto isso, ele já nos purificou, mas continua nos purificando cada vez mais. Depois disso, parecia que me transportasse de mim mesma e me fazia ver a multidão das nações, o bem que podem fazer e não fazem. E ela foi vendo todo mundo que poderiam fazer o bem, mas não fazem. E por tanta glória que Deus deve receber e não recebe. E Jesus, todo aflito, acrescentou: sim. Então ela viu as pessoas que não fazem o bem e que deveriam fazer e que não dão glórias a Deus. Pessoas só pensam em si, vivem na sua vida humana apenas. Amada minha, o meu coração arde pela honra de minha glória e pelo bem das almas. Então as pessoas têm que dar honra a Deus, né? Na glória dele, para o nosso próprio bem, para o nosso próprio bem. E o que a gente faz na divina vontade? A gente ama a Deus por todos, a gente glorifica a Ele por todos, a gente agradece por todos. Então, isso, pelo menos, agrada a Deus. Por todo o bem que omitem, quer dizer, podia fazer o bem, mas não fazem. Tantos vazios recebe a minha glória, e suas almas, embora não façam mal, não fazem o bem que poderiam fazer. São como aquelas salas vazias, que embora sejam belas, mas não há nada
para admirar, que atraia o olhar, né? É igual casas, né? Casas lindas, maravilhosas. Você entra dentro, você sente um vazio, porque falta o maior, o que é de maior, o amor entre as pessoas, o amor a Deus. O amor a Deus é alguma coisa que torna tudo frio e sem graça. Sem graça. Pode ser belo e maravilhoso, mas sem o amor de Deus é tudo sem graça. E, portanto, nenhuma glória recebe o dono, então. E se fazem um bem e outro, o omitem. Omitem a quem? A Deus, né? Não oferece a Deus o bem que faz. Pensa que é Ele próprio que está fazendo. São aquelas salas todas despovoadas em que apenas alguns objetos se descobrem sem nenhuma ordem. Amada minha, entra a tomar parte dessas penas, dos ardores que meu coração sente pela glória e majestade divina e pelo bem das almas. Então ele está pedindo para a gente, né? Vem e toma lugar nesses lugares, nesses corações duros, nesses corações gelados que só pensam em si e na sua própria glória e não dão glória a Deus por tudo que tem, por tudo que recebe de Deus. Pensa que são eles mesmos, mas não dão glória. Então ele está pedindo para nós. Trata de preencher esses vazios de minha glória e poderás fazê-lo não deixando passar um momento de tua vida que não esteja ligado à minha. Olha, como que nós vamos dar essa glória? É não deixando nenhum momento da nossa vida sem dar glória a Deus, né? Sem agradecer, sem estar unida a Ele. Seja a oração, o sofrimento, o repouso, o trabalho, silêncio ou conversação, tristeza ou alegria, mesmo o alimento que tomas. Em suma, em tudo que te possa acontecer, porás a intenção de me dar toda a glória que em tais ações deveriam dar-me e de suprir o bem que deveriam fazer e não fazem. Então, enquanto nós estamos fazendo essas nossas, nesses nossos atos, que são atos cotidianos, né? Nós damos glória a Deus, agradecemos, louvamos por todos, não só por nós, por todos, porque as pessoas não fazem e Ele quer que a gente faça por eles, para que não haja um vazio, né? Um vazio gelado que Ele não, nem aguenta, nem vê, dos seus filhos, né? Repetir a intenção por quanta glória não recebo e por quanto bem omitido, sim. Repetir, repetir, repetir a glória a Deus, porque ele, por tudo que ele não recebe das outras pessoas. Se você fizer isso, você preencherá de alguma forma o vazio da glória que devo receber das criaturas, e meu coração sentirá um refrigério ao meu ardor, e por esse refrigério correrão rios de graças em meio dos mortais, que lhes infundirão mais força para fazer o bem. Depois disso, encontrei-me em mim mesma. Então, me veio toda essa doença que parece que vem vindo lá da Índia, não sei mais onde, daqueles cantos, né? E eles mesmos sofrendo isso, né? Então, nós com nossa... Não é só a Luísa agora, já tem... Jesus já formou mais pessoas que nós vamos dar glória a Deus por tudo que se faz. Enquanto nós damos glória por tudo que nós fazemos, oferecendo por todos, desta vez, por exemplo, na primeira pandemia, nós não sabíamos disso, não cobríamos os outros que não sabem glorificar a Deus, não sabem agradecer por tudo que Ele nos dá. Então, agora nós temos mais conhecimentos, né? E a gente pode, mesmo que não seja, não vai ter
em uma pandemia, né? Se Deus assim o quiser, e a gente vai fazendo isso porque o mal está muito grande no mundo, né? A vontade humana está muito grande, as pessoas só pensam em si, não pensam em Deus, e nós podemos cobrir com nossa oração, com nosso amor, com nossas ações de graças, todos os outros que não fazem. E é isso que ele está pedindo aqui, né? É como se a gente fizesse todas essas ações de graças, esse louvor, esse agradecimento e cobrisse essas pessoas. E ele visse que vê tudo como se elas estivessem agradecendo. É um conforto para ele, né? Dar-lhes graças em todo o tempo, em todo lugar. Amém. 484, setembro 5 de 1901. O verdadeiro amor suplanta tudo. Voltando o meu amável Jesus, sentia-me quase com medo de não corresponder às graças que o Senhor me faz. Tendo-me deixado impressas aquelas palavras que me disse antes, ao menos seja agradecida. Então, só temos que agradecer, Senhor. Nossa, Senhor. E esses conhecimentos que o Senhor nos traz, poderíamos estar na ignorância ainda, mas o Senhor, eu não tenho nem palavras para agradecer, Senhor. É maravilhoso demais. E ele, vendo-me com este temor, disse-me: Minha filha, coragem, não temas, o amor supera a tudo. Além disso, havendo posto a vontade de verdadeiramente fazer o que eu quero, ainda que qualquer em alguma vez faltes, eu suprirei por ti. Por isso não temas. Olha que lindo. Aí depois agora ele vem nos consolar, porque é o amor que cobre tudo, né? E se a gente falhar, ele mesmo vem cobrir com seu amor. Obrigada, Jesus. Obrigada, querido. Deve saber que o verdadeiro amor é engenhoso e o verdadeiro engenho chega a tudo. Então, quando a gente ama, né? Para tudo a gente dá jeito, para tudo, nada é difícil. Tudo o Senhor nos ajuda a concluir, a fazer. Muito mais quando na alma há um amor amante, um amor que se magoa das penas das pessoas amadas como se fossem próprias, e um amor que chega a tomar sobre si, a sofrer o que deveria sofrer as pessoas que se ama, é o mais heróico e se assemelha ao meu amor. Então a gente vê, por exemplo, um filho que está fora do amor de Deus, fazendo tudo, achando que a pessoa é tudo, sofrendo ainda porque não entende que sem Deus a gente não é feliz, né? Então a gente toma para nós aquela situação de dor da pessoa que ela nem sabe e glorifica a Deus e ama a Deus por aquela pessoa, né? E toma sobre nós aqueles males, sendo muito difícil encontrar quem ponha a própria pele. É difícil, né, Senhor? É difícil. Mas a gente vê e toma, né? A gente vê na internet tantas situações, né? E a gente glorifica o Senhor, ama o Senhor por aquelas pessoas. Então, se em todo o teu coração não houver nenhum senão amor, se não me agradares de um modo, ou farás outro. Aliás, se estiveres na posse destes três amores, acontecerá a mim como aquele que, sendo injuriado, ofendido, com todo tipo de ofensa por todos, entre tantos, há um que o ama, que é o Senhor. Mesmo que está todo mundo contra nós, o Senhor me ama. Isso é a certeza, né? E a gente, então, nem
nem se interessa pelo que as pessoas estão fazendo por nós, né? Porque a gente sabe que é o Senhor que nos ama maior que tudo, que toda aquela ofensa daquela pessoa. O compadece, lhe paga por todos, paga, né? Que Deus compadece de nós e paga por todos, né? E aquele, o que está fazendo, né? E o que o Senhor está fazendo, né? O Senhor compadece de todos. Fixa o olhar na pessoa amada e encontrando sua recompensa, esquece todos os ultrajes e dá favores e graça aos mesmos que o ultrajam. Exatamente. Não pensa na pessoa que está te ultrajando, que está te magoando. Não, pensa em Deus que nos dá tudo, né? Que Ele é o mais ofendido, né? E a gente, tão pequenos, né? Uma pequena oferta que nós damos de uma ofensa só, né? E Ele é ofendido por todos. Ó, querido, eu te louvo e te bendigo por todos, te agradeço e entrego a minha vida por todos, todo o meu presente, passado e futuro. Eu te entrego, Senhor, por todos os sofrimentos, por todos os trajes que eu recebi, né, ao longo da minha vida. Eu te entrego, Senhor, e te louvo e te bendigo. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, da-me agora e da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, ó Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, então, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 30 de janeiro, volume 4, capítulo 83 e o 84. Capítulo 83, 4 de setembro de 1901. Ardores do coração de Jesus pela glória da majestade divina e pelo bem das almas. O meu adorável Jesus continua a vir, e esta manhã mal ouvi sentir um desejo de lhe perguntar se me tinha perdoado os meus pecados. Por isso lhe disse: doce amor meu, quanto anseio ouvir da tua boca se me perdoaste os meus tantos pecados. E Jesus aproximou-se do meu ouvido e com seu olhar parecia que perscrutava todo o meu interior e disse-me: tudo está perdoado e eu perdoo-te. Não te resta outra coisa senão alguns defeitos cometidos inadvertidamente por você. E eu também perdoá-los. Depois disto, parecia que Jesus se punha atrás de mim e me tocava os rins com sua mão, os fortificava. Quem pode dizer o que sentia com aquele toque? Somente sei dizer que sentia um fogo refrigerante, uma pureza unida a uma força. Depois que me tocou os rins, lhe pedi que fizesse o mesmo ao coração. E Jesus, para agradar-me, condescendeu. E depois me parecia
como se Jesus bendito estivesse cansado por minha causa, e lhe disse: doce vida minha, estás cansado por minha causa, não é verdade? E ele: sim, pelo menos ser grata pelas graças que estou te dando. Porque a gratidão é a chave para poder abrir com prazer os tesouros que Deus contém. Mas deve saber que isto que fiz te servirá para te preservar da corrupção, para te corroborar e para dispor tua alma e teu corpo à glória eterna. Importante demais, né? Ser grato, que Jesus está falando, né? Que as graças de Deus, porque a gratidão é a chave para poder abrir, né? As pessoas hoje em dia, elas não é grato pelo que tem, né? A gente vê que as pessoas estão sempre, como é que eu posso dizer? Eu esqueci o nome que fala. Mas está sempre ali reclamando, né? Nunca está satisfeita, está sempre insatisfeita, né? Nunca se sente grata pelo que tem, né? Então, acha que só vai ser feliz se tiver tal coisa, né? Então, é importante demais essa questão da gratidão, né? E é uma coisa que falta, né? É uma coisa que falta nas pessoas. Ser grata, as pessoas não agradecem a Deus, né? Para elas é nada, né? Ser grata até pelo ar que respira, né? Pelo dia, por mais um dia, né? As pessoas acordam pela manhã e não agradecem. Obrigado, meu Deus, por mais um dia, né? Então, assim, não agradecem. São coisas de nada, para elas são nada, isso é coisa normal. Não vê como graça de Deus, o dom da vida como graça de Deus, né? Não vê nada da criação como graça de Deus, né? Tudo é graça de Deus, né? Tudo que ele faz é isso para o bem, né? É para a glória eterna, para a salvação da alma. Mas elas estão sempre insatisfeitas porque, né, tá nessa busca de mais, de querer mais o que o outro tem e quer que o outro tem e, sabe? Então é muito importante isso aqui, né, que Jesus está falando sobre a graça, né? E ele assim, ele perscruta tudo, né? Ele nos olha e sabe das necessidades da alma, né? Como aquele prescrutor, né? Prescrutor é um nome difícil. A alma de Luísa, né? Que ela queria saber se foi perdoada, né? Então, assim, então ele perdoa tudo, né? Ele olha que todas as necessidades, né? Até os defeitos cometidos, né? Então ele trabalha para isso, como ele fala no trecho que a gente meditou ontem, né? Ele trabalha, né? Ele administra o Fiat. Então, o trabalho dele, né? Formar as almas, cuidar das almas, né? Ali, formar as almas para a divina vontade, né? E para a glória eterna. E é muito importante ser grato, porque agradecer, né, é o que abre os tesouros que Deus contém, né? Se a pessoa não reclama, se a pessoa reclama, fica, né, sempre murmurando em direção a Deus, como Deus vai, né? Como isso vai abrir os tesouros que Deus contém se a pessoa só reclama, né, em direção a Deus, não reconhece o amor de Deus, não reconhece o que Deus faz, né? Então, assim, realmente, né? A gratidão, né? Reconhecer o que Deus faz, o amor de Deus é o que abre as portas, né? Dos tesouros, né? Depois disso, parecia que me transportasse de mim mesma e me fazia ver a multidão das nações e o bem que podiam fazer e não fazem. E, portanto, a glória que Deus deve receber e não recebe. E Jesus, toda aflita, acrescentou: amada minha, o meu coração arde pela honra da minha glória e pelo bem das almas. Que lindo, né? O coração dele arde pela honra da minha glória, né? Que é a glória que devida a ele, mas ele arde, ele, né? O coração dele inflama pela honra da glória de Deus, né? Pela honra dele, né? E pelo bem das almas. É tudo que
que Jesus quer, né? O que se passa, tudo que Jesus faz se passa pela cabeça de Jesus. Tudo que Jesus fez na sua vida foi para isso, para a maior glória do Pai e para o bem das almas. Sempre vai ser esse, vamos dizer assim, a intenção, né, de Jesus sempre vai ser essa. A intenção do coração dele para maior, pela honra da glória dele e pelo bem das almas. Sempre, né? E é assim que tem que ser também, né? A nossa vida, a vida na divina vontade. É assim que também ele quer dar, né, essa continuidade em nós, quer fazer em nós. Esse é o propósito dele também, né? Em cada ato, né? Para a honra, né, da glória dele e para o bem das almas, né? Por todo o bem que omitem, tantos vazios recebe minha glória. Então, cada vez que a alma não corresponde à vontade de Deus, que omite o bem, né, não faz o bem, rejeita o bem, né, são vazios para a glória de Deus, né? E é tanto vazio, são vazios que Deus recebe, né, da glória dele, ali ele não recebe as glórias, o reconhecimento, né? E também a alma, né? A alma também perde, né? Todo o bem, o fruto, né, daquele bem. Ó, aí ele continua aqui, ó. E suas almas, embora não façam o mal, não fazendo o bem que poderiam fazer, são como aquelas salas vazias, que embora sejam belas, mas não há nada para admirar que atrai o olhar. Então, assim, não é interessante que ele está falando, não é que a pessoa omite o bem, né? Não faz o bem. Isso não quer dizer que ela faz o mal. Então, assim, ela tá ali, não faz nada, sabe? É vazia, assim, não faz o bem. E ele fala que por mais que não faça o mal, né? Então, essas pessoas, assim, que tá ali, né? Vamos dizer assim, não comete nenhum mal em direção ao próximo, né? Não mata, não, naquelas questões dos mandamentos. Então, assim, mesmo que ela não faça o mal, mas o bem que ela está omitindo, que ela poderia fazer e não está fazendo porque, não sei, né, por algum pensamento próprio, egoísta ali, porque ela não vai ganhar nada em troca daquilo, que ela possa, né, fazer, então ela omite esse bem, não vai fazer porque ela não vai ganhar nada em troca, né? Então, assim, aí ele tá falando aqui, ó, não fazendo o bem que poderiam fazer, são como aquelas salas vazias, assim, não fazem o mal, não fazem o bem, mas também não fazem o mal, mas também não tem nada que atraia. Como uma sala vazia que não atrai a admiração de Deus, ali não atrai o olhar de Deus, né? Então, assim, não atrai o olhar de Deus, Deus não recebe nenhuma glória. E nem a alma ali, né? Por essa omissão do bem, por não corresponder à divina vontade, ela também perde. Perde os frutos, né? Perde a graça, né? Que Jesus está falando mais em cima, perde a graça. Então, são como aquelas salas vazias que, embora sejam belas, mas não há nada para admirar que atrai o olhar. E, portanto, nenhuma glória recebe o dono, olha só. E se fazem o bem e outro o omite, são como aquelas salas todas despovoadas, em que apenas algum objeto se descobre sem nenhuma ordem. Então, isso, né? Tem aquelas almas que não correspondem à vontade de Deus, estão lá vivendo suas vidas, não querem, né? Não foi suas próprias vontades. E tem aquelas que faz uma hora sim, outra não. Vamos pensar assim, né? Santidade das virtudes. Uma hora faz, uma hora não faz, né? Depende se aquilo ali, né? Que ela pensa muito, né? A alma, quando corresponde, pensa muito nessa questão de sua imagem, né? Virtudes, né? Então, se aquilo, né, vai deixar a imagem dela ali, né? Aquela outra pessoa vai pensar mal dela, ela não vai fazer, vai omitir o bem para não ficar mal com aquela pessoa, né? Não ficar mal naquela situação. Então, ela deixa de fazer também, né? Isso que Jesus está falando, por isso que ele fala que todas as salas, todas que são como salas, todas despovoadas, em que apenas algum objeto se descobre, sem nenhuma ordem. Então, não tem ordem ali, né? Tem um objeto ou outro, né? Então, corresponde uma vez sim e outro não, corresponde quando quer, né? Quando ela vê que aquilo não vai prejudicar a sua santidade, né? Então, mas não tem ordem, né? Amada minha, entra a tomar parte destas penas, dos ardores que meu coração sente pela glória da majestade divina e pelo bem das almas. Então, em cada correspondência da vontade de Deus, né?
Deus está sendo honrado, glorificado, e é um bem que está sendo produzido para todas as almas, né? Ó, trata de preencher estes vazios de minha glória. Então, né, é importante a gente ficar atento, né, para corresponder a Deus em nome de todos, para preencher esses vazios, né, que Deus além, né, não recebe, né, essa gratidão, esse reconhecimento, amor, correspondência, ele não recebe. Então, a gente ficar atento para preencher estes vazios da glória de Deus, né, e para produzir os bens necessários para, né, a salvação das almas, é isso que ele quer. E poderás fazê-lo não deixando passar um momento da tua vida que não esteja ligado à minha. Nossa, importante isso aqui, né? Já penso, toda atenção, ficar muito atenta, né? Olha só. Meu Deus, é muito assim, muita responsabilidade, né? Nessa palavra aqui. Ó, e pelo bem das almas, trata de preencher estes vazios de minha glória. E poderás fazê-lo não deixando passar um momento da tua vida, olha isso, não deixar passar um momento da tua vida que não esteja ligado à minha. Nossa. Isto é, em todas as tuas ações, seja oração ou sofrimento, repouso ou trabalho, silêncio ou conversação, tristeza ou alegria, mesmo o alimento que tomes, em suma, em tudo que te possa acontecer, porás a intenção de me dar toda a glória que em tais ações deveriam dar-me e de suprir o bem que deveriam fazer e não fazem. Olha isso. Olha o que Jesus quer. Meu Deus do céu. Então a gente tem que pôr toda a atenção e intenção. Nossa intenção tem que ser essa, né? Em tudo fazer, né? Em todas as coisas, nessa intenção de corresponder à vontade de Deus, de amar por todos, de reparar por todos, dar toda a atenção a Deus por todos, preencher esses vazios, né, que as almas deixam, né, em direção a Deus, né, preencher em todas as ações, em todas. Às vezes as pessoas pensam que amar a Deus e corresponder a Deus é só ali no momento de oração, no momento que vai para a igreja. Não, Jesus está falando aqui que é em todas as ações e tudo. Né? Então, aqui resumindo, é amar a Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, em tudo, né? Nessa intenção de amar a Deus, de corresponder ao amor de Deus, de reconhecer, meu Deus, em tudo, né? Em tudo. Muito forte, né? Que Jesus colocou aqui, nossa. Aí ele fala aqui, a intenção de me dar toda a glória que em tais ações deveriam dar-me, de suprir o bem que deveriam fazer e não fazem. Tentando repetir a intenção, por quanto glória não recebe, por quanto bem omitem. Se você fizer isso, você preencherá de alguma forma o vazio da glória que devo receber das criaturas. Então, fazer os atos, né, em nome de todos, por todos fazer esses atos para preencher de alguma forma esse vazio da glória de Deus, né, que ele não recebe das criaturas. E meu coração sentirá um refrigério ao meu ardor. E por este refrigério correrão rios de graça em proveito dos mortais. Então, ele recebendo, né, sendo preenchido esses vazios, né, da glória dele, que ele não recebe das criaturas, ele vai receber um refrigério, nossa, reconhecimento, né? Ele está, né, finalmente recebendo, depois de tanto tempo recebendo aquilo, né? Devido a Deus, né? Ele está dando e está recebendo aquilo que é dele. Então, assim, diante desse refrigério, dessa correspondência, o que ele pode fazer? Ele é muito lindo, né? Então, diante disso, ele vai o quê? Derramar mais graças em benefício das almas, em proveito das almas. Né? Muito lindo, né? Nosso Deus, meu Deus do céu. Olha, então ele vai correrão rios de graça em proveito dos mortais, que lhes infundirão maior força para fazer o bem. Meu Deus, Deus é muito incrível, né? Ai, meu Deus. Capítulo 84. 5 de setembro de 1901. O verdadeiro amor suplanta tudo. Voltando ao meu amável Jesus, sentia-me quase com medo de não corresponder às graças que o Senhor me faz, tendo me deixado impressas aquelas palavras que me disse antes. Ao menos seja agradecida. E ele, vendo-me com este temor,
Disse-me: minha filha, coragem, não temas. O amor suprirá a tudo. Além disso, havendo posto a vontade de verdadeiramente fazer o que eu quero, ainda que alguma vez faltes, eu suprirei por ti. Por isso não temas. Deve saber que o verdadeiro amor é engenhoso. E o verdadeiro engenho chega a tudo. Muito mais quando na alma há um amor amante. Um amor que se magoa das penas da pessoa amada, como se fossem próprias. E um amor que chega a tomar sobre si, a sofrer o que deveria sofrer a pessoa que se ama. É o mais heróico que se assemelha ao meu amor, sendo muito difícil encontrar quem ponha a própria pele. Então, o que importa para Jesus, né? Ele não quer que a gente olhe como está fazendo, ou como está correspondendo, os atos em si, né? Se está perfeito ou não. Né? O que importa é o amor. Se está fazendo por amor a Ele, nessa intenção de amar a Ele, de corresponder a Ele, por Ele, somente por Ele. Então, isso, né? O amor suprirá tudo. O amor supre todas essas imperfeições, né? Então, o que a gente não tem que se preocupar, o que a gente tem que ficar atento é se a gente está fazendo por amor a Ele. Se é por amor a Ele, se é só por Ele, ou tem coisa própria no meio, né? Então, o amor sobre tudo. É isso que importa. Muito lindo, né? Então, se em todo o teu coração não houver senão amor, se não me agradares de um modo, o farás noutro. Aliás, se estiveres na posse destes três amores, acontecerá a mim como aquele que, sendo injuriado, ofendido, com todo tipo de afrontas por todos, entre tantos há um que o ama, o compadece, que lhe paga por todos, e aquele, o que está fazendo, fixa o olhar na pessoa amada e, encontrando sua recompensa, esquece todos os ultrajes, e dá favores e graças aos mesmos que o ultrajaram. Então, deixa eu voltar aqui, que ele falou, né? Se estiveres na posse desses três amores, então ele fala quais são esses amores. Deixa eu voltar aqui de novo. Deve saber que o verdadeiro amor é engenhoso. E o verdadeiro engenho chega a tudo. Muito mais quando na alma há um amor amante. Um amor que se magoa das penas da pessoa amada como se fossem próprias. E um amor que chega a tomar sobre si. Então, deve ser esses aqui, né? Um amor engenhoso que chega a tudo, né? Assim, que ama, né? Que chega a tudo, que não tem, assim, limites, assim, né? Ah, ficar medindo, né? Engenhoso que chega a tudo, que faz tudo por amor a Deus, né? Tudo por Ele, né? Então, aí fala aqui um amor amante, um amor que se magoa, então que sofre, né? Pelas penas e pelas ofensas que Jesus está ali recebendo, né? Pelas ingratidões. Então, um amor engenhoso que chega a tudo, que faz tudo por amor, né? Que não mede, né, que, vamos dizer assim, que se esforça, né, que dá tudo, que não fica medindo, mas que quer dar tudo por amor a Ele, para agradar a Deus. E um amor que magoa, né, que ali sofre pela pessoa amada, que se magoa pelas penas, pelas ofensas, como se fossem próprias, né? E um amor que chega a tomar tudo sobre si, a sofrer o que deveria sofrer a pessoa que se ama. Então, que toma para si, né, que sofre pela pessoa amada, que se magoa, sente dor, né, pelas ofensas e sofre. Toma, né, todo o sofrimento para si como, né, pela pessoa amada, né? Então, assim, sofre por ele, para dar repouso a Jesus. Então, são esses três amores, né? O engenhoso, o amante e o que ele fala aqui, né? O que se magoa, o que sofre, né? É o mais heróico e se assemelha ao meu amor, que foi isso, né? A gente vê, olha para a vida de Jesus ali, foi um amor engenhoso que chegou a tudo, até dar a própria vida, né? Morrer na cruz por nós. A gente vê a vida dele, ele fez tudo. Foi um amor engenhoso que chegou a tudo, né? Tudo, sofreu tudo, né? E que se magoa, né? Então ele sofria demais pela situação das almas e tomava para si como coisa própria, né? Então, assim, a gente vê lá no Getsemane, ele sentiu, né? Tá sobre si todos os pecados da humanidade e ele tomou para si como se fosse coisa própria,
né? E sofreu. Então, todo o sofrimento de Jesus, a flagelação, tudo, a cruz, sofreu pela pessoa amada. Então, se assemelha a ele quando a gente sofre esses três amores, né? Vive esses três amores, ele tá falando aqui, né? Meu Deus, acontecerá como que ele tá falando aqui, né? Que vai derramar muita graça, né? Quando a alma vive essa mesma vida dele, porque essa foi a vida dele, né? Foi essa mesma coisa, ele tá falando aqui, né? Então, aí ele fala aqui, ó, é o mais heróico e se assemelha ao meu amor, né? Sendo muito difícil encontrar quem põe a própria pele, verdade, né? Como ele, né? Então, se em todo o teu coração não houver senão amor, se não me agradares de um modo, o farás noutro. Então, é isso, né? É isso que a gente tem que ficar atento, né? Se a intenção é o amor, se está fazendo por amor a Deus ou não. Tá? Então, isso que importa. O amor suplanta tudo, vai suplantar tudo. Esse é o verdadeiro amor. Um amor que faz de tudo, né? É engenhoso, que chega a tudo. Um amor amante, que se magoa pelas ofensas. E um amor que toma tudo para si, que sofre, né? Pela pessoa amada. Né? Interessante, né? E aí ele tá falando aqui, ó. Se estiverem na posse desses três amores, acontecerá a mim como aquele que, sendo injuriado, ofendido com todo tipo de afrontas por todos, entre tantos a um que o ama. Então, assim, se a pessoa estiver na posse desses três amores, né, a alma ela vai reparar, né, em nome de todos e por todos. Então, ele vai olhar para aquela alma que ama ele, que sofre por ele, que faz tudo, né, por amor a ele, né, realmente faz tudo, 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 né, no amor, né? Só por ele, pensando nele, para a maior glória dele. Então ele se compadece, né? Ali ele fala, o compadece e paga por todos, né? E aquele que está fazendo, então, fixa o olhar na pessoa amada. E encontrando sua recompensa, então, o que que ele faz? Está fixado naquela pessoa, né? Amada, que faz tudo por amor a ele. Então, ele encontrando sua recompensa, esquece todos os ultrajes, né? Então, ele esquece todos os ultrajes e derrama graças, né? Por causa dessas almas, né, que responde a ele, que ama ele, né? Então, cada ato, tudo por amor, faz por amor a ele. Então, né, diante dessa alma amada, ele recompensa, né? Esquece todos os trajes e derrama as graças em favor das almas, né? Dessas mesmas almas que ofendem, né? Que ultrajam, né? Então, é interessante, né? Então, é isso. Amém, Fiat? Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma, e me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Então vamos lá, né? Ardores do coração de Jesus pela glória da majestade divina e pelo bem das almas. 4 de setembro de 1901. Volume 4, capítulo 83. O meu adorável Jesus continua a vir, e esta manhã mal vi, senti um desejo de lhe perguntar se me tinha perdoado os meus pecados. Por isso lhe disse: doce amor meu, quanto anseio ouvir da tua boca se me perdoaste os meus tantos pecados. E Jesus aproximou-se do meu ouvido e com seu olhar parecia que perscrutava todo o meu interior. E disse-me: tudo está perdoado, e eu perdoo-te. Não te resta outra coisa senão alguns defeitos cometidos inadvertidamente por você. E eu também hei de perdoá-los, acho que seria assim, né? Depois disto, parecia que Jesus se punha atrás de mim e me tocava os rins com sua mão,
os fortificava. Quem pode dizer o que sentia com aquele toque? Somente sei dizer que sentia um fogo refrigerante, uma pureza unida a uma força. Depois que me tocou os rins, lhe pedi que fizesse o mesmo ao coração. E Jesus, para agradar-me, condescendeu. E depois me parecia como se Jesus bendito estivesse cansado por minha causa. Ele disse: Doce vida minha, estás cansado por minha causa, não é verdade? E ele: Sim. Pelo menos ser grata pelas graças que te estou dando, porque a gratidão é a chave para poder abrir com prazer os tesouros que Deus contém. Mas deves saber que isto que fiz te servirá para te preservar da corrupção, para te corroborar e para dispor tua alma e teu corpo à glória eterna. Depois disto, parecia que me transportasse de mim mesma e me fazia ver a multidão das nações e o bem que podiam fazer e não fazem, e portanto a glória que Deus deve receber e não recebe. Jesus, todo aflito, acrescentou: Amada minha, o meu coração arde pela honra da minha glória, e pelo bem das almas, por todo bem que omitem, tantos vazios recebem minha glória. E suas almas, embora não façam o mal, não fazendo o bem que poderiam fazer, são como aquelas salas vazias, e embora sejam belas, mas não há nada para admirar que atraia o olhar, e portanto nenhuma glória recebe o dono. E se fazem o bem e outro o omitem, são como aquelas salas todas despovoadas, em que apenas algum objeto se descobre, sem nenhuma ordem. Amada minha, entra a tomar parte destas penas, dos ardores que meu coração sente pela glória da majestade divina e pelo bem das almas. Trata de preencher estes vazios de minha glória e poderás fazê-lo, não deixando passar um momento da tua vida que não esteja ligado a mim, isto é, em todas as tuas ações, seja oração ou sofrimento, repouso ou trabalho, silêncio ou conversação, tristeza ou alegria, mesmo o alimento que tomes, em suma, em tudo o que te possa acontecer, porás a intenção de me dar toda a glória, que em tais ações deveriam dar-me, e de suprir o bem que deveriam fazer, e não fazem, tentando repetir a intenção, porquanto glória não recebo, e porquanto bem omitem. Se você fizer isso, você preencherá de alguma forma o vazio da glória que devo receber das criaturas, e meu coração sentirá um refrigério ao meu ardor, e por este refrigério correrão rios de graça em proveito dos mortais, que lhes infundirão maior força para fazer o bem. Depois disto, encontrei-me em mim mesma. Então, aqui está, né, o primeiro tema, né? Ai, Jesus. Então, ele começa falando para Luísa, né? Tudo está perdoado e eu perdoo-te. Não resta outra coisa senão alguns defeitos cometidos inadvertidamente por você, e eu também, né, vou perdoá-los. Ele começa dizendo isso. Em contrapartida, depois acontece que vem essa informação de que as nações estão omitindo o bem, né? E aí Jesus fala: Amada minha, o meu coração arde pela honra da minha glória e pelo bem das almas, por todo o bem que omito, e tantos vazios recebe minha glória. Então, e ele fala aqui das almas, né, que por mais que elas não façam o mal, mas não estão fazendo o bem. Então, é bem interessante isso aqui, né? A Luísa,
os defeitos que a Luísa cometeu, né, eles estão custodiados pelo amor que ela tem constantemente, a intenção de amor a Deus, né? Ela nunca sai da intenção de amor a Deus. Então a gente nunca sai da intenção da divina vontade, né? A Luísa aqui, ela tá no volume 4, certo? Então eu posso dizer isso, assim, que ela está nessa intenção constante de amar Jesus. E aí, mesmo esses defeitos que ela comete, Jesus, ele não considera tanto, né? Então, ele diz, né, que vai perdoar esses defeitos também, tal, né? Mas essas almas que depois ele acaba falando aqui, são almas que não estão fazendo o bem, né? Mas assim, porque elas não estão preocupadas com Deus. Eu entendo dessa forma. Elas não estão preocupadas com a vontade de Deus, elas não estão preocupadas em amar a Deus, em conhecer a Deus, elas não estão considerando Deus, né? Elas, enfim, estão simplesmente buscando sua própria conveniência, vamos dizer assim, né? E não busca a vontade divina naquilo que estão fazendo na vida delas, né, de forma geral. Então, é isso que eu compreendo, né, dessa parte. Ai, Jesus. Tem a parte que a Luísa pergunta, né? Jesus estava cansado de procurar. Está cansado por minha causa? Ela pergunta, né? Por minha causa? Jesus diz sim, né? Ele fala pelo menos ser grata. Pelo menos ser grata. É porque Deus, ele é aquele que doa tudo, né? E é o que menos recebe, o que mais recebe em gratidão. Então, quantos vazios, e Jesus está falando aqui desses vazios, quantos vazios, né? Quantos lugares vagos, quantos, né? Porque Deus não está recebendo o que ele deveria receber. É isso. Nós estamos aqui para reparar também. Então, ficamos nessa constante intenção de estarmos unidos a Jesus em todos os nossos atos, como ele fala aqui, né? Mas também tendo essa disposição de agradecer, né? Nos unir a Ele em todos os atos para fazermos um bem, né? Então, não é mais algo isolado, né? Estou fazendo isso por mim. Não, mas sempre estamos fazendo por Deus, com Deus, né? E Deus fazendo em nós. E também essa realidade aqui de agradecer, de ter um coração muito grato, né? Então nós, o nosso posto de criatura, temos o dever de sermos gratos, de agradecer ao nosso Criador, né? Eu vejo que é o mais natural, né? Que a criatura agradeça ao Criador. Mas infelizmente as pessoas nem acreditam mais no Criador, né? Os ateus, várias pessoas que não acreditam mais em Deus, né? Em Deus, que acham que prefere pensar assim que o universo veio do acaso, né? De uma força cósmica. Isso não tem nada a ver, né? Nós fomos criados por uma pessoa, né? Nossa criação foi uma decisão pessoal e simplesmente assim porque não conseguem colocar Deus na cabeça, né? Não acreditam nisso mais, né? Mas se Deus coubesse na cabeça do homem, ele deixaria de ser Deus.
Aí depois fala sobre o verdadeiro amor. Suplanta tudo. Voltando, meu amável Jesus, sentia-me quase com medo de não corresponder às graças que o Senhor me fez, tendo-me deixado impressas aquelas palavras que me disse antes. Ao menos seja agradecida. E ele, vendo-me com este amor, disse-me: minha filha, coragem, não temas, o amor suprirá a tudo. Além disso, havendo posto a vontade de verdadeiramente fazer o que eu quero, ainda que alguma vez faltes, eu suprirei por ti. Por isso não temas. Deve saber que o verdadeiro amor é engenhoso e o verdadeiro engenho chega a tudo. Muito mais, quando na alma há um amor amante, um amor que se magoa das penas da pessoa amada, como se fossem próprias. E um amor que chega a tomar sobre si, né? A sofrer o que deveria sofrer a pessoa que se ama. É o mais heróico e se assemelha ao meu amor, sendo muito difícil encontrar quem ponha a própria dele. Então, se em todo o teu coração não houver senão amor, se não me agradares de um modo, o farás noutro. Aliás, se estiveres na posse destes três amores, acontecerá a mim como aquele que, sendo injuriado, ofendido com todo tipo de afrontas por todos, entretanto, há um que o ama, o compadece, lhe paga por todos, e aquele que está fazendo, fixa o olhar na pessoa amada e, encontrando sua recompensa, esquece todos os ultrajes e dá favores e graças aos mesmos que o ultrajam. Vamos lá, deixa eu voltar aqui um pouquinho. É bem aquilo, né, assim, que a intenção, né, eu havia falado no texto anterior, a intenção dela, né, de ficar amando Jesus ali o tempo todo, e suprir tudo, né. Então tem que pôr a vontade tem que estar trabalhando 24 horas, né, claro que não é a vontade preguiçosa, vamos dizer assim. Ai, porque na verdade esse vontade preguiçosa não existe, né. Existem pessoas que, que, que se auto-sabotam e sabotam os demais, né? Aí dizendo, eu tenho o que vale é o coração. Eu queria, né? Eu, eu queria, se eu pudesse, eu ia pra missa, né? Eu não posso ir, que pena, né? E tem gente que fala isso, não é de verdade, fala isso por autossabotagem, né? Por sabotar si mesmo, né? Porque na verdade a pessoa não quer ir pra missa e ela bota empecilho, né? Pra não ir, né? Inventa coisas, né? Bota dificuldade, porque ela não quer ir pra missa, né? Então, quando a vontade ela é verdadeira e ela tá na pessoa, dificilmente a pessoa vai, como é que eu posso dizer assim, burlar, né? Essa vontade. Então, quem quer alguma coisa pode observar, né? Que faz sacrifício para conseguir aquilo, que se esforça para conseguir aquilo, né? Então, isso é muito próprio, né, do ser humano. Deixa eu ver mais. Bem, acho que por enquanto vai ser isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria.
vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 4, capítulo 83 e 84. 83, 4 de outubro de 1901. Ardores do coração de Jesus pela glória da majestade divina e pelo bem das almas. O meu adorável Jesus continua a vir e esta manhã, mal o vi, senti um desejo de lhe perguntar se me tinha perdoado os meus pecados. Por isso lhe disse: Doce amor meu, quanto anseio ouvir da tua boca se me perdoaste os meus tantos pecados. E Jesus, aproximando-se do meu ouvido e com seu olhar, parecia que me perscrutava todo o meu interior e disse-me: Tudo está perdoado, e eu perdoo-te. Não te resta outra coisa senão alguns defeitos cometidos inadvertidamente por você, e eu também perdoá-lo. E eu também perdoo-os. Depois disto, parecia que Jesus se punha atrás de mim e me tocava os rins com sua mão, os fortificava. Quem pode dizer o que sentia com aquele toque? Somente sei dizer que sentia um fogo refrigerante, uma pureza unida a uma força. Depois que me tocou os rins, lhe pedi que fizesse o mesmo ao coração. E Jesus, para agradar-me, condescendeu, e depois me parecia como se Jesus bendito estivesse cansado por minha causa. E lhe disse: Doce vida minha, estás cansado por minha causa, não é verdade? E ele: Sim, pelo menos sê grata pelas graças que estou te dando, porque a gratidão é a chave para poder abrir com prazer os tesouros que Deus contém. Mas deves saber que isto que fiz te servirá para te preservar da corrupção, para te corroborar e para dispor tua alma e teu corpo à glória eterna. Depois disto, parecia que me transportasse de mim mesma e me fazia ver a multidão das nações, e o bem que podia fazer, e não fazem, e portanto a glória que Deus deve receber e não recebe. E Jesus, todo aflito, acrescentou: Amada minha, o meu coração arde pela honra da minha glória e pelo bem das almas. Por todo o bem que omitem, tantos vazios recebe minha glória, e suas almas, embora não façam o mal, não fazendo o bem que poderiam fazer, são como aquelas salas vazias que embora sejam belas, mas não há nada para admirar que atraia o olhar, e, portanto, nenhuma glória recebe o dono. E se fazem um bem e outro o omitem, são como aquelas salas todas despovoadas em que apenas alguns objetos se descobrem, sem nenhuma ordem. Amada minha, entra a tomar parte destas penas, dos ardores que meu coração sente pela glória da majestade divina e pelo bem das almas. Trata de preencher estes vazios de minha glória, e poderás fazê-lo, não deixando passar um momento da tua vida que não esteja ligada à minha. Isto é, em todas as tuas ações, seja a oração ou sofrimento, repouso ou trabalho, silêncio ou conversação, tristeza ou alegria, mesmo o alimento que tomes, em suma, em tudo o que te possa acontecer, porás a intenção de me dar toda a glória, que em tais ações deveriam dar-me e de suprir o bem que deveriam fazer e não fazem, tentando repetir a intenção, por quanto glória não recebo e por quanto bem omitem. Se você fizer isso, você preencherá de alguma forma o vazio da glória que devo receber das criaturas, e meu coração sentirá um refrigério ao meu ardor, e por este refrigério correrão rios de graça em proveito dos mortais, que lhes infundirão maior força para fazer o bem. Depois disto, encontrei-me em mim mesmo. Ai, que importante, meu Deus. Fazer na divina vontade, estar atento para compensar Jesus,
pelos tantos vazios da glória que as criaturas todas deveriam dar e por não dar vai acontecendo esses vazios dessa glória e ele vai sentindo o ardor, o coração dele arde, o coração dele queima por causa que as criaturas têm tanto para receber, mas por não reconhecer que Deus é quem dá tudo, que Deus é quem faz tudo, que Deus é quem concede tudo, pelas criaturas estarem distraídas, estarem de qualquer jeito, vivendo de qualquer jeito, vai existindo esses vazios. A glória dele vai ficando despovoada de glória. E a Luísa é chamada a tomar parte das penas dele, dos ardores do coração de Jesus, para que a glória que a majestade divina deve receber e também o bem, para que as almas também possam receber o bem, possa acontecer através dela assumir esse posto de dar, fazer a reparação por aqueles que não fazem, preencher esses vazios, preencher esses tantos vazios e na divina vontade isso é possível fazer. Fora da divina vontade não, mas na divina vontade tudo que nós formos fazer, todas as ações, as orações, o sofrimento, o repouso, o trabalho, o silêncio, a conversação, a tristeza, a alegria, tudo. Até mesmo um ato de se alimentar. Dá para colocar a intenção de dar glória a Deus em nome das outras criaturas, em nome daqueles que não deveriam dar. Então, tá recebendo alimento, glorificar a Deus por si e pelas demais criaturas, por todas as almas do presente, passado e futuro. Vai reza por si e por todas as almas, presente, passado e futuro. Se está numa realidade de sofrimento, oferta o sofrimento em nome de todos, para a glória de Deus. Está repousando, oferta para a glória de Deus e para o bem das almas. E assim, de todo o resto da nossa vida, para ir preenchendo esses vazios. A divina vontade tem esse poder de utilizar os atos de uma criatura na divina vontade para preencher os vazios que as demais almas deveriam dar e não dão para Deus. No capítulo 84, de 5 de setembro de 1901, o verdadeiro amor suplanta tudo. Voltando ao meu amável Jesus, sentia-me quase com medo de não corresponder às graças que o Senhor me faz, tendo-me deixado impressas aquelas palavras que me disse antes, ao menos seja agradecida. E ele, vendo-me com este temor, disse-me, minha filha, coragem, não temas, o amor suprirá a tudo. Além disso, havendo posto a vontade de verdadeiramente fazer o que eu quero, ainda que alguma vez faltes, eu suprirei por ti. Por isso, não temas. Deve saber que o verdadeiro amor é engenhoso, e o verdadeiro engenho chega a tudo. Muito mais quando na alma há um amor amante, um amor que se magoa das penas da pessoa amada, como se fossem próprias, e um amor que chega a tomar sobre si, a sofrer o que deveria sofrer a pessoa que se ama. É o mais heróico e se assemelha ao meu amor, sendo muito difícil encontrar quem ponha a própria pele. Então, se em todo o teu coração não houver senão amor, se não me agradares, de um modo o farás noutro. Aliás, se estiverem na posse destes três amores, acontecerá a mim como aquele que, sendo injuriado, ofendido, com todo tipo de afronta por todos, entre tantos há um que o ama, o compadece, lhe paga por todos. E aquele, o que está fazendo? Fixa o olhar na pessoa amada e, encontrando sua recompensa, esquece todos os ultrajes e dá favores e graças aos mesmos que o ultrajam. Meu Deus, o Senhor, por causa de uma alma que faz as reparações e faz em nome de todos, Ele recompensa até mesmo em favores e graças, até mesmo aqueles que o estão ultrajando. Porque só o fato
dessas pessoas terem a oportunidade de se salvarem já é uma graça imensa, uma graça infinita, um favor grandioso, um favor que não tem tamanho, que Deus faz para as almas, mesmo aquelas que o trajam, que o ofendem, só por causa que uma alma faz no lugar das demais, assume esse posto de reparação e faz tudo por amor a Deus, tudo por amor ao Senhor, tudo que vai fazer por amor a Deus e pelo bem das almas. E Ele faz o trabalho. A alma apenas precisa ter a intenção. A pessoa precisa ter a intenção, estar consciente também, na medida do possível, estar consciente no ato que está fazendo e ofertar. Senhor, eu oferto essa dor. Senhor, eu oferto esse sofrimento. Senhor, eu oferto essa privação. Senhor, eu oferto as orações, os momentos que estamos juntos, que estamos conversando, que estamos dialogando. Senhor, eu oferto tudo, em meu nome e em nome de todos. E em cada ato que a gente vai fazer, fazendo essa oferta, Senhor, por amor a Ti, por amor a Ti. Mas não é um amor que brota no meu coração, não é um amor que eu tenho, mas é um amor que Ele mesmo coloca dentro de mim, porque eu não sou capaz. Eu não sou capaz de amar, eu não sou capaz de fazer nada de bom. Nada, sem o Senhor, nada eu posso fazer. Ninguém pode fazer nada sem o Senhor. Nós precisamos dele. E sabendo que é Ele quem faz tudo, reconhecer que tudo que nos acontece, todo o bem que sai de nós, é o próprio Deus que está agindo, é o próprio Deus que está fazendo. Obrigada, Senhor. Louvado, glorificado, bendito seja por esse amor que o Senhor quer nos comunicar. E eu desejo profundamente que a minha alma tenha essa disposição de receber essas comunicações do Senhor, esse amor dele mesmo, para amar ele com o amor dele. Amar por mim e amar pelos demais. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá minha glória da vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Ardores do coração de Jesus, pela glória da majestade divina e pelo bem das almas. O meu adorável Jesus continua a vir. E esta manhã mal o vi, senti um desejo de lhe perguntar se me tinha perdoado os meus pecados. Por isso lhe disse: doce amor meu, quanto anseio ouvir da tua boca se me perdoastes os meus tantos pecados. E Jesus aproximou-se do meu ouvido e com o seu olhar parecia que prescrutava todo o meu interior e disse-me: tudo está perdoado e eu perdoo-te. Não te resta outra coisa senão alguns defeitos cometidos inadvertidamente por você, e eu também perdoá-los. Depois disto, parecia que Jesus se punha atrás de mim e me tocava os rins com sua mão, os fortificava. Quem pode dizer o que sentia com aquele toque? Somente sei dizer que senti um fogo refrigerante, uma pureza unida a uma força. Depois que me tocou os rins, lhe pedi que fizesse o mesmo ao coração. E Jesus, para agradar-me, condescendeu. E depois me parecia como se Jesus bendito estivesse cansado por minha causa. Ele disse: doce vida minha, estás cansado por minha causa, não é verdade? E ele: sim. Pelo menos ser grata pelas graças que te estou dando, porque a gratidão é a chave para poder abrir com prazer os tesouros que Deus contém. Mas deves saber que isto que fiz te servirá para te preservar da corrupção, para te corroborar e para dispor tua alma e teu corpo à glória eterna. Interessante, né? Depois disso, parecia que me transportasse de mim mesmo e me fazia ver a multidão das nações e o bem que podiam fazer e não fazem. E, portanto, a glória que Deus deve receber e não recebe. E Jesus, todo aflito, acrescentou: amada minha, o meu coração arde pela honra da minha glória e pelo bem das almas. Por todo o bem que omitem, tantos vazios recebe minha glória.
E suas almas, embora não façam mal, não fazendo o bem que poderiam fazer, são como aquelas salas vazias, que embora sejam belas, mas não há nada para admirar que atrai o olhar, e portanto nenhuma glória recebe o dono. E se fazem o bem o outro o omitem, são como aquelas salas todas despovoadas, em que apenas algum objeto se descobre sem nenhuma ordem. Amada minha, entra a tomar parte destas penas, dos ardores do meu coração, dos ardores que meu coração sente pela glória da majestade divina e pelo bem das almas. Trata de preencher esses vazios de minha glória. E poderás fazê-lo não deixando passar um momento da tua vida que não esteja ligado à minha. Isto é, em todas as tuas ações, sejam oração ou sofrimento, repouso ou trabalho, silêncio ou conversação, tristeza ou alegria, mesmo o alimento que tomes, em suma, em tudo que te possa acontecer, porás a intenção de me dar toda a glória que em tais ações deveriam dar-me, e de suprir o bem que deveriam fazer e não fazem, tentando repetir a intenção, por quanta glória não recebo e por quanto bem omitem. Se você fizer isso, você preencherá de alguma forma o vazio da glória que devo receber das criaturas. E meu coração sentirá um refrigério ao meu ardor. E por esse refrigério correrão rios de graça em proveito dos mortais, que lhes infundirão maior força para fazer o bem. Depois disso, encontrei-me em mim mesmo. Então, é muito incrível esse trecho, né? Porque Jesus ensina pra gente como repará-lo, né? Ele mostra o problema, mas também dá a solução, né? Pra gente, porque quando imagina, né? Jesus vem fazer o diagnóstico do que está sentindo, é como se nós fossemos psicólogas dele, né? E ele vai e conta a dor que ele sente. Mas ao mesmo tempo ele fala qual que é o tratamento que ele já precisa, né? E ele precisa exatamente da gente, né? Ele precisa de nós, entende? Para curar, para reverter esse mal. Então, ele fala, a solução também eu deposito em vocês para reverter esse mal. Eu estou trazendo o mal, o diagnóstico de como está o homem, né? Da ingratidão do ser humano. Mas eu também, né, já deixo também, eu já preparei, dispus os meios que trarão remédio, né, que vai ser através dos atos dos filhos da divina vontade, através das almas que não vão fazer o mesmo. Eu conto o que está me magoando, o que dói, o que é ruim, o que eu recebo das criaturas, contando que vocês não façam o mesmo. Então, me reparar e fazer diferente, o contrário. Se é ingratidão que eu recebo, vocês serão gratos em tudo, né? Se é falta de amor, de atenção, de cuidado deles, vocês terão esse amor, essa atenção, esse cuidado em tudo. Se eles não têm uma intenção boa em direção a mim, a minha honra, vocês terão essa intenção. Então, então é muito interessante, né? Porque quando ele está contando com a gente, ele está contando com a gente, né? Com a nossa alma, com a nossa disposição, com o nosso sim, com a nossa vontade, né? Então, é muito importante, né? Então, aqui no começo, né? Ele dá essa graça para Luísa, né? Fala, eu já perdoei os seus pecados e também perdoo pelas coisas que você fez involuntariamente, né? Sem se advertir, sem prestar atenção, os defeitos, né? Da sua pequenez, da sua miséria também, eu também perdoo. Então, tipo assim, página não fica olhando para isso mais, né? Eu perdoo, né? Porque você veio até mim, você foi humilde, você pediu, né? Você se importou comigo, se importou que você possa ter me magoado, né? Você se importou, então eu te perdoo de todos os seus pecados. Então a gente também tem que tomar posse desse perdão que Jesus nos deu. Se nós nos confessamos com sinceridade, a gente não pode ficar preso ao nosso passado mais, né? A gente tem que confiar também nesse novo, né? Nessa renovação que Deus faz na nossa vida, né? E até as coisas que inadvertidamente a gente comete, né? Pelos nossos defeitos mesmo, misérias, né? Que não tem aquela intenção de pecar, né? Mas que a gente, na nossa falha, a gente comete. Ele também perdoa até aquilo que a gente não sabe pedir perdão, porque inadvertidamente a gente faz, né? Sem perceber. Então, assim, ele fica, ó, por conta da nossa alma, né? Então, e a gente agora é todo para ele. Então, não é para a gente ficar pensando nos nossos problemas, né? Mas olhar para ele. Aí, Jesus se punha atrás de mim, me tocava os rins. Eu achei interessante isso, né? Com sua mão nos fortificava. Eu não sei, tocar rim, tá falando de rim? Ou se é uma forma de dizer que... Porque na Bíblia fala assim, né? Cingir o rim, né? Com a palavra de Deus, um negócio assim, né? Eu não sei se isso tem a ver com
tomar posse da palavra de Deus, né? Alguma coisa assim de te fixar em algo, sabe? De cingir bem o rim, sabe? Já ouviu isso na Bíblia, né? Eu não sei o que quer dizer isso, assim, bem. Se tá falando de rim, eu não acho que tá falando de rim, né? Curar rim, né? De rim como órgão aqui. Mas quando tocava os rins, quando sua mãe os fortificava, eu acho que tem alguma coisa a ver com um fortalecimento mesmo, né? Espiritual dela, assim, né? De dar para ela uma coisa assim, dela não pecar mais, sabe? Dela ficar fixa naquele bem. Afinal, ela tá falando de pecado. Ela tá falando de pedir perdão. Então, eu acho assim, se fixar ela naquela integridade, né? Naquele caminho, né? Ali, né? Quem pode dizer o que sentiu com aquele toque? Somente sei dizer que sentiu um fogo refrigerante, uma pureza unida a uma força, né? Então tem a ver com isso, sabe? Depois que me tocou os rins, eu pedi que fizesse o mesmo ao coração. Tá vendo? Não tem, tem a ver com algo espiritual mesmo. E Jesus, para agradar, o concedeu. Muito interessante, né? Aí Jesus fez esse trabalhão na alma dela, né? De purificação, de fixar ela no bem, né? De não pecar, de não, né? Ofender, de ficar sempre naquela intenção pura. Então é Ele mesmo que põe a gente nessa caminho, nessa firmeza. É Ele que nos fortalece no bem. É Ele que trabalha e purifica a nossa alma. É Ele que faz com que a palavra se fixa dentro de nós. É Ele que nos firma no bem, no propósito ali, né? Na intenção pura. Ele que ele falou isso no trecho passado, ele é o administrador da divina vontade na nossa vida, né? Ele que administra, né? Então ele estava cansado desse trabalho, porque ele está se doando muito para nós. Entende que quando você entende algo do livro do céu, teve um trabalho de Jesus, do Espírito Santo, ali, é porque a Trindade toda atua na sua memória, inteligência e vontade. Então teve um trabalho imenso da Trindade em você para fazer você firmar naquele bem, conseguir também pôr em prática. Então, é tudo trabalho de Jesus em você. Ele que é administrador de cada ato. Então, ele está doando da vida dele, ele está doando das orações dele, ele está doando dos méritos dele para você. Então, pensa, você está trabalhando intensamente para que você viva, para que você receba esses bens, esses conhecimentos, entenda e coloque em prática e te dá a força necessária para isso também. Cinja os seus rins também, né? Para você guardar a palavra dele, enfim, para ficar fixa naquele bem. Então tem um trabalho imenso de Jesus na sua vida. Então pensa assim, ele cansa, né? O cansaço assim da doação, do trabalho dele, tá todo olhos para você, tá atrás de você, ou seja, ele não sai do seu pé, né? Ele tá junto com você, ele tá cuidando de cada canto da sua vida, não tem nada que deixe passar, nada que não queira entrar, nada que não queira trabalhar. Então é um trabalho muito intenso de Jesus, né? E aí, aí então ele pede, você reconheça o que eu faço. Porque ele faz isso na vida de todo mundo, mas ele não é reconhecido pelas graças que ele dá. Qualquer ser humano que faz qualquer coisa, que anda, que fala, que respira, que faz qualquer bem, não é ele, é Jesus. É fruto da vida de Jesus, é fruto da graça de Deus. Então as pessoas estão embebidas da graça de Deus, mas não têm gratidão, não têm reconhecimento. Então, ele vai e fala: pelo menos você seja grata, porque pelo que eu estou te dando. Entende? Porque a gratidão é a chave para poder abrir com prazer os tesouros que Deus contém. Então, se você é grato, né, com prazer, Deus vai só te trazendo mais e mais entendimento, mais graça. Porque não é jogar para os porcos, né? Tem alguém que está observando, tem alguém que está agradecendo, tem alguém que está atento, tem alguém que está recebendo, tem alguém que está valorizando. Então, valoriza, porque você está embebida dessa graça de dentro para fora, né? Deve saber que isto que fiz te servirá para te preservar da corrupção. Então, eu acho que tem a ver com pecado mesmo. Cingir os rins tem a ver com ela não pecar. Tem a ver com ela ficar firme no bem, né? Para te corroborar e para dispor tua alma e teu corpo à glória eterna, né? Então, depois disto, parecia que me transportasse de mim mesma e me fazer ver a multidão. Então, agora, vão trabalhar, Luísa, comigo, né? Porque não é assim, deixar a gente linda, maravilhosa, fica aí, né? E deixa eu lá ralar, né? Não é assim, né? Mas agora ele conta com a gente, né? Então, ele faz esse trabalho para você estar disposta para ele, porque tem muita pessoa para reparar. Aí ele vai mostrar a multidão de nações e o bem que podiam fazer e não fazem, e portanto a glória que Deus deve receber e não recebe. Então, assim, o bem que não fazem, com certeza são inspirações que Deus dá, e essas pessoas preferem seguir a própria opinião, coisas assim que Deus mostra para elas, como elas deveriam, por exemplo. O bem que não fazem. Aí mostra lá na família, né? Pro pai de família, olha sua esposa, né? Dá valor à sua família, seus filhos. Aí esse homem vai e troca, né? Trai a esposa. Então, bem que não fazem. Aí Deus tá dando a graça para ele, né?
Aí pensa no trabalho, a pessoa está tendo a graça de um trabalho, dela trabalhar bem, dela ser obediente ali, aí ela vai lá e rouba do patrão. Então, bem que deixam de fazer, que não fazem, né? Ou que não querem fazer o bem que foi disposto para eles fazer, porque as circunstâncias, né, a realidade que a divina vontade foi para eles, mas eles querem outra realidade, quer outra coisa, quer buscar o próprio bem de uma forma egoísta, né? Então, todo bem que é deixado de fazer, né? A multidão das nações, povos, né, pessoas ali que podiam fazer, por que que podiam fazer? Porque Deus dá ajuda, Deus dá inspiração, Deus dá a condição e não fazem. E, portanto, a glória que Deus deve receber não recebe, que é a correspondência, né? Que é você realmente valorizar aquilo que Deus colocou na sua vida, valorizar as coisas que Deus, né? E faz para a glória de Deus também, né? Por Deus, não é por si próprio, é por Deus. E o bem que as criaturas não fazem. E ele vai e passa, mostra para nós essa dor, para que a gente fique, né, tomando a dor dele como nossa e reparando, vendo o errado. E a reparação é justamente reparar que aquilo é errado, reparar, observar, ouvir, escutar o que Jesus está falando, prestar atenção no que ele está mostrando, reparar. E mudar dentro de nós, fazer o contrário daquilo que você está vendo. Então, a gratidão. Aí, contra a ingratidão, a gratidão. E ele precisa de atos conscientes, né? Porque ele falou isso na live, né? A alma que protege as coisas dele são almas conscientes. Essa alma protetora, né, dessa ação de Deus. Não vai deixar passar despercebida a graça de Deus. E também na vida do próximo que você está vendo, olha, a graça de Deus ali, então você reparando, você observando, você dando nome para ela, você reconhecendo, é uma reparação muito grande. E também permite situações na sua vida em que você experimenta a dor dele, em que você também é tratado com ingratidão, que você sofre alguma realidade, para você reparar ele, para você se colocar mais ainda na dor dele, né? E perceber que o que ele faz você experimentar é o que ele experimenta com as almas, que as almas também, ele é belo, ele é maravilhoso, e aí às vezes ele faz você sentir o mesmo, né? Aí ele faz você, te coloca numa situação em que você também é tratado com certa gratidão, com certa frieza, e aí você fica, nossa, Deus é o bem, Deus é belo, Deus é maravilhoso, fonte de todo bem, e não recebe o olhar das criaturas, o amor delas. E às vezes Deus faz você sentir o mesmo em uma situação da sua vida, para que você experimente e repare ele, sentindo a dor dele, né? Então, amada minha, meu coração arde para a honra da minha glória e pelo bem das almas. Por todo bem que omitem. Então, toda a omissão que está dizendo, omissão é deixar de fazer algo que devia fazer, né? Tá claro ali qual que é a vontade de Deus e a pessoa não faz, ela omite. Ou algo que ela deixa de falar que deveria falar, ou uma atitude que ela deveria ter e ela deixa de fazer, né? Então são vazios ao amor, por isso que as almas vão para o purgatório, por causa desses vazios. Porque a vida desta cercada de atos ali, que aquilo que acontece tem amor de Deus nas circunstâncias da vida dela, e tem um bem que elas deveriam fazer, seja aceitar o sofrimento, seja ver o sentido dessas coisas, seja ser grato com aquilo que Deus deu para elas e valorizar e cuidar daquilo que Deus deu para elas. E quando elas não fazem isso, quando elas não amam a realidade que Deus deu para elas ali, a vontade de Deus, de verdade, quando elas não abraçam a vontade de Deus, são vazios ao amor. Por isso que elas vão para o purgatório, porque elas não estão fazendo a vontade de Deus, né? Então ficam vazios da glória. Então nós preenchemos vazios de glória que não foi dado para Deus. Essa glória que por quê? Ah, mas Jesus não fez isso? Tá, mas Jesus precisava ele reconhecer. Assim, ele fez para que hoje nós possamos fazer, porque o reconhecimento é Jesus que também faz a gente reconhecer, não é a gente que é bom e que reconhece. É graça dele que a gente toma posse, mas tem que ter uma colaboração da alma, disposição e a gente agradece. Só que Jesus é para a gente ser outro Cristo, é para a gente tomar da vida de Jesus e agradecer, é para a gente tomar das orações da vida de Jesus e valorizar. Então, tem a parte das criaturas que não estão sendo feitas. Então, a gente preenche nessa área, né? Da parte que, porque imagina, Jesus veio, redimiu, Deus fez tanto bem para a terra, trouxe Jesus, só trouxe a salvação para o homem. Então, imagina o ser humano ainda continuar ingrato, que absurdo que é. Então, a parte da criatura em direção a Deus, né? Então, mas aí, embora as suas almas não fazem o mal, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não roubo,
eu não mato, eu sou um trabalhador, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas às vezes não dá, não é para a glória de Deus. Não é com Deus que ela se importa, entendeu? Então, porque uma diferença em não fazer o mal, a pessoa pode não fazer o mal, mas isso não significa que ela faz o bem. Porque às vezes ela não faz o que Deus gostaria dela, ela faz o bem que ela acha que é o bem para ela, mas não é o bem que Deus queria dela. É as coisas que ela gosta, que é o bem para ela, o que dá um conforto e consolação para ela, mas ela não faz o bem que Deus quer que ela faça. Então há uma diferença em você fazer o bem para si mesmo, que você julga ser o bem, e o bem que realmente Deus diz que é. Então, certo é o homem fazer o que Deus diz e não o que ele acha e ele julga que é o bem. Então, é aí que está o problema. Então, não fazendo bem que poderiam fazer, são como aquelas salas vazias, que embora sejam belas, né? Porque a pessoa é linda na foto, né? Ela vai lá e mostra a foto e posta, né, o que ela está fazendo. Mas, por dentro, Deus não está vendo nada que o atraia, porque não é por ele, não é para ele, não é o que ele pediu, né? É o que ela julgou bonito, né? É o que fica bonito na foto, né? Mas não é bonito para Deus, não dá glória para Deus. Então, são salas despovoadas, né? Então, algum objeto se descobre, mas não tem ordem, né? Fora da ordem, a pessoa faz quando não era para fazer. Fora da ordem, né? Amada minha, entra a tomar parte dessas penas, dos ardores que meu coração sente pela glória da majestade. A gente tem que tomar consciência do que Jesus vê nas almas, porque a gente vai passar por situações em que a gente vai perceber essas realidades e é assim que a gente repara ele, né? É sentindo na pele. Então a gente tem que considerar o que Jesus vê e não o que humanamente parece bonito, né? Mas o que Jesus vê. O, e pelo bem das almas, trata de preencher esses vazios. Então, como a gente preenche esses vazios? Tomando consciência, pedindo perdão em nome das pessoas e na nossa vida fazendo o contrário, né?